Então vamos aos nossos slides agora. O nosso tema de hoje, batata doce, realmente é o que falam? Né? Estou fazendo uma pergunta a vocês. Realmente a batata doce é o que falam? Então vamos ao nosso papo. A batata doce é um tubérculo subterrâneo. É rico em um antioxidante chamado beta-caroteno, que é muito capaz e eficaz no aumento dos níveis sanguíneos de vitamina A, particularmente em crianças. Esse alimento, a batata doce, é extremamente nutritiva, rica em fibras, recheio, né? Ou seja, ele é uma estrutura densa e bastante deliciosa. Elas podem ser comidas cozidas ou mesmo fritas, né? Ou seja, tem várias formas que você pode fazer uso. Quais são os fatores nutricionais? Bem, ela possui carboidratos, né? Carboidratos de boa qualidade. Boa tarde, Odaí, obrigado pela presença. Tem um índice glicêmico médio, né? O IG, o índice glicêmico, variando entre 44 a 96. Esse índice glicêmico é uma medida do quão rápido seus níveis de açúcar no sangue aumentam após uma refeição. Só que, apesar de ter esse aumento glicêmico no sangue, ele é um tipo de alimento extremamente saudável, tá? A batata doce é um alimento extremamente saudável. Boa tarde, Rosana, obrigado pela presença aqui novamente. Dado o índice glicêmico relativamente alto da batata doce, grandes quantidades em uma única refeição podem ser inadequadas para pessoas que têm diabetes tipo 2, porque ela é açucarada, pelo próprio nome, batata doce. Ela é adocicada, tá? O diabetes pode comer? Pode, não em grande quantidade. Aí vem a pergunta, qual é a quantidade? Uma batata média, no máximo. Tá? E é uma vez na semana, tá? Somente uma vez na semana. Notavelmente, a evolução parece estar associada a valores de índice glicêmico mais baixos. Ela contém também amido. São muitas vezes divididos em 3 grandes categorias, com base no quão bem eles são digeridos. As proporções do amido na batata doce são as seguintes. Primeiro, o amido digerido rapidamente, cerca de 80%. Este amido é rapidamente quebrado e absorvido, aumentando o valor do índice glicêmico. Por isso o valor vai de 44 a 96, porque esse amido, por ser rapidamente consumido e rapidamente digerido pelo nosso organismo, ele rapidamente vai entrar na corrente sanguínea e a medição tende a aumentar. Por isso que às vezes os exames que são executados, pede-se que a pessoa faça jejum. E alimentos doces, de preferência, praticamente nenhum antes dos exames, com um período aí de 12 horas, às vezes até 18 horas. Outra ação, né, um de 80%, que é a digestão rápida, é a digestão lenta, em 9%. Esse tipo de quebra, ou seja, a quebra das moléculas, ou seja, a insulina agindo sobre essas estruturas e outros componentes, como alguns hormônios, que estão presentes também no próprio pâncreas, como também o fígado, né, que produz a bilis, ajudando também nessa quebra dessas moléculas. Esse tipo de quebra, mais lentamente, e causa um aumento menor nos níveis de açúcar no sangue. E outro tipo de amido presente na batata doce é o amido chamado de amido resistente, em 11%. Este escapa da digestão e age como fibra, alimentando suas bactérias intestinais amigáveis. A quantidade de amido resistente pode aumentar ligeiramente, resfriando as batatas doces após o cozimento. Também possui fibra. A gente sabe que a fibra alimentar, ela ajuda principalmente na formação do bolo alimentar. E tem muitos alimentos que nós consumimos, principalmente os alimentos verdes, né? Ou seja, um agrião, um alface, uma bertalha, todos esses alimentos, né? O espinafre, eles são riquíssimos em fibra. Então, além de ele estar ajudando a gente na ação muscular e até da pele, ele também é eliminado em quantidade, por isso que os alimentos ricos em fibra, nós só aproveitamos praticamente 5% deles. Boa tarde, meu irmão Cláudio, obrigado pela presença. O pessoal lá da turma, até agora, só um entrou em contato comigo e a turma está meio devagar nas inscrições aqui no canal. Mas a gente vai dar outra pressãozinha lá. Você vê que eu coloquei o material lá dentro do grupo. Fibras. As batatas doces cozidas são relativamente ricas em fibras,
com uma batata doce de tamanho médio, tem 3,8 gramas de fibras. As fibras são extremamente solúveis, entre 15% e 23% na forma de pectina, e insolúveis em 77% a 85%. Essas fibras insolúveis são eliminadas, tá? Ou seja, a celulose, eu já falei uma vez aqui que nós não temos bactérias no nosso organismo que quebrem as moléculas de celulose, por isso que o alimento verde só é aproveitado em torno de 5%, tá? 5% apenas, e a gente joga fora. Por isso que as pessoas que comem muito verde emagrecem, porque ela usa somente 5% dos componentes desse alimento verde. E 95% é eliminado. Então, além da celulose, a hemicelulose é a lignina. Boa tarde, meu amigo Jorge, pessoal lá da Califórnia, obrigado pela presença, muito obrigado. As fibras solúveis, como a pectina, podem aumentar a plenitude, ou seja, tendência a você ter uma melhor digestão. Ou, às vezes, pessoas que comerem demais, podem ter até inchaço no abdômen. Diminuir a ingestão. Não, é um grupo especial, tá, Rosana? É um grupo especial de pessoas que falam de alguns assuntos. Não tem nada a ver com o grupo nosso aqui, não. É um grupo fora, não tem nada a ver com as lives, nada disso, não. É um grupo fora que tem uns assuntos mais específicos lá que nós abordamos lá nesse grupo, tá? Não tem nada a ver com as lives aqui, não, tá? Se você perdeu alguma live, é só ir dentro do canal lá, tem as playlists, né? Dentro das playlists estão lá uma série de lives lá que você pode assistir, tá bom? Então, dependendo da quantidade, você pode diminuir a ingestão dos alimentos e reduzir os picos de açúcar no sangue, retardando sua digestão de açúcares e amidos. Então, você sabe que todo consumo com amido ele tem que ter uma quantidade minimizada. Por exemplo, macarrão tem amido, as batatas têm amido, né? Tudo que tem carboidrato provavelmente tem um pouco de amido, biscoitos e outras coisas. Ah, sim, tranquilo. É só ir lá na playlist, tem um monte de lives lá, um monte de assuntos de outras áreas, de anatomia, eu falando da fisioterapia especificamente também. O alto consumo de fibras insolúveis tem sido associado a benefícios para a saúde, como redução do risco de diabetes e melhora da saúde intestinal, por causa das fibras, né? A fibra ajuda na formação do bolo alimentar também. Possui proteína. Uma batata doce de tamanho médio contém 2 gramas de proteína, tornando-a uma fonte de proteína pobre, né? O que a proteína faz, na verdade? Ele dá consistência aos músculos. Como ela tem uma proteína pobre, você tem que usar uma proteína que melhore, ou seja, as carnes. Eu, particularmente, eu gosto muito de peixe, uma carne do peixe. Eu estou abolindo da minha alimentação a carne vermelha, a carne de frango, estou à base só mais de peixe. As batatas doces contêm esporaminas, proteínas únicas que representam mais de 80% do seu teor total de proteína. Os esporos são produzidas para facilitar a cicatrização sempre que a planta é submetida a danos físicos. Quebrou um pedaço, esses esporos rapidamente se reproduzem e é como um cicatrizante, né? Esses esporos funcionam como um cicatrizante da planta. Pesquisas recentes sugerem que elas possuem propriedades antioxidantes. Você já sabe que o antioxidante é aquele que faz com que as células tenham um processo minimizado de envelhecimento. Apesar de ser relativamente baixa em proteínas, a batata doce é uma importante fonte desse macronutriente em muitos países em desenvolvimento. A gente está falando do Brasil, da Índia e outros países que estão no processo de desenvolvimento há um bom tempo, né? Também tem isso. Vitaminas e minerais. Esse alimento é uma excelente fonte. Boa tarde, Kleber. Obrigado pela presença. Como é que está seu ombro aí? Diz aí pra gente. É uma excelente fonte de beta-caroteno. Wesley, mudou, cara? Tô na área. É uma excelente fonte de beta-caroteno, vitamina C e potássio, né? A gente sabe que o potássio é bom para quem? Para evitar cãibra, inclusive aos nossos músculos, tá? Junto com a laranja, as frutas cítricas, junto com a água de coco também, especial para a gente. Você vê, eu dou um exemplo aqui sempre sobre isso, né? Pessoas que às vezes acham que tem que comer banana durante a atividade. A banana entra na circulação depois de 5 horas, a água de coco em 20 minutos.
A laranja por volta de 20 a 30 minutos, né? As frutas cítricas. Então, se você está fazendo exercício, o ideal é que você tome um suco de laranja antes, ou um copo de água de coco, uma boa também. Então, as vitaminas e minerais são abundantes nesse vegetal. Legal, vai entrar na academia semana que vem, muito bom. Peça ao seu professor para trabalhar exercícios isométricos. Grava isso. Exercícios isométricos. Pelo menos um mês, os exercícios isométricos, tá? Principalmente no seu ombro. Ok? Todos os movimentos, os 6 movimentos que o ombro faz, flexão, extensão, adução, abdução, rotação interna e rotação externa, isometricamente. Então, as vitaminas presentes aí na batata doce. A provitamina A. Esses alimentos são ricos em beta-caroteno, que seu corpo pode converter em vitamina A. Apenas 100 gramas desse vegetal fornece a quantidade diária recomendada dessa vitamina. Também possui vitamina C. Este antioxidante pode diminuir a duração do resfriado comum, ou seja, quando você esquenta, e melhorar a saúde da pele. Potássio, né? Importante para o controle da pressão arterial, esse mineral pode diminuir o risco de doenças cardíacas. Magnésio, bom para o cérebro, inclusive. Mineral de traço é importante para o crescimento, desenvolvimento e metabolismo. Quando a gente fala de crescimento, crianças devem comer mais batata doce. Desenvolvimento físico, orgânico e mental. Metabolismo, manter o equilíbrio, que nós chamamos isso de homeostase. Metabolismo é o processo de digestão, é o processo de absorção, é o processo de eliminação, ou seja, as fezes, e é bom para manter o equilíbrio do nosso organismo, a homeostase. Vitamina B6. Essa vitamina desempenha um papel importante na conversão de alimentos em energia. Quando a gente fala de energia, nós estamos falando em movimento. Ou seja, não só o movimento que você executa voluntariamente, né? Os movimentos para correr, para caminhar, para se exercitar, né? Os movimentos também involuntários. Que movimentos são esses? Batimentos cardíacos, os movimentos relacionados ao estômago, no peristaltismo, aos intestinos, né? O coração batendo, ou seja, a filtragem nos rins, que ali vai empurrando, né, para dentro da bexiga. Então, todas essas ações, essas energias, né, que são gastas, é o alimento que é necessário. Por isso que eu falo, às vezes, meus pacientes, quando chegam lá na acupuntura, e chegam com... Só um instantinho, gente. Então, essa energia, ela é dada pelo quê? Pelo alimento. Se você não se alimenta e você não joga para você a gasolina, entre aspas, que é o alimento, você não tem energia para gastar. Tá? Então, nunca faça... Tem essa história hoje em dia, né, do jejum intermitente. Eu não gosto. Eu não gosto. O jejum intermitente pode levar você a hipoglicemia. Tá? Você pode ficar hiperglicêmico. Não gosto. Tem que se alimentar, sim. Tem que se alimentar, sim. Vitamina B5, também conhecida como ácido pantotênico. Essa vitamina é encontrada até certo ponto em quase todos os alimentos. Vitamina E. Este poderoso antioxidante solúvel em gordura pode ajudar a proteger seu corpo contra danos oxidativos. Outros compostos presentes na batata doce. Beta-caroteno, que é bom para a nossa pele, né? É um carotenoide antioxidante que seu corpo converte em vitamina A. Adicionar a gordura à refeição pode aumentar a sua absorção desse composto. Essa gordura é a gordura saudável da batata, ok? Dona Elza está falando aqui, nossa, quantas propriedades positivas, sempre gostei de batata doce, cozinho com casca, dizem que é mais proveitosa. Sim, você pode comer a batata, se você lavar bem a batata doce com casca, você pode comer com casca e tudo, tá? Com casca e tudo.
Tá chegando a época daqui a pouco de festa junina, né? As pessoas fazem fogueiras, né? As pessoas estão mais paradas, vão retornar novamente a esse momento. As fogueiras, o pessoal joga, os mais antigos, não sei se o pessoal mais novo faz uso ainda, jogava batata doce bem na beiradinha ali e ficava tomando conta ali com um pedacinho de madeira. Quando ela estava bem quente, a gente puxava ela e assada, né? Gostoso pra caramba. E comia ali mesmo, tirava um pouquinho da casca, a gente comia com casca e tudo. Ácido clorogênico. Esse composto é um antioxidante polifenol mais abundante em batata doce. As antocianinas. As batatas doces roxas são ricas em antocianinas, que possuem fortes propriedades antioxidantes, proteção às células e o envelhecimento precoce. Benefícios para a saúde. Previne deficiência de vitamina A, que vocês viram que é para a pele, inclusive proteção orgânica. Como a vitamina A desempenha um papel importante em seu corpo, a deficiência desse nutriente essencial é um grande problema de saúde pública em muitos países em desenvolvimento. A dona Elsa está dizendo aqui que agora você disse tudo. Uma delícia assadas. É verdade. Na fogueira, então, hein? Uma maravilha. A deficiência pode causar danos temporários e permanentes aos olhos e levar à cegueira. Também pode suprimir a função imunológica e aumentar a mortalidade, especialmente entre crianças gestantes e lactantes. As batatas doces de cor laranja têm sido demonstradas para aumentar os níveis sanguíneos da vitamina A, mais do que outras fontes de beta-caroteno, pois contém uma variedade altamente absorvível desse nutriente. O Daí está dizendo que deu vontade de comer agora. Eu vou comer primeiro que você essa batata doce. Dia 13, né, que vocês estão com problema aí na família. Eu vou comer batata doce primeiro que vocês. 13, 14, 15. Eu vou comer primeiro que vocês. Numa festa junina, no dia 14. Regula o açúcar no sangue. Desequilíbrio nos níveis de açúcar no sangue e secreção de insulina são as principais características de diabetes tipo 2. Reduzir o risco oxidativo e câncer. Danos oxidativos às células são frequentemente associados ao risco de câncer, que ocorre quando as células se dividem incontrolavelmente. A Raquel está dizendo aqui que comia batata doce no fogão a lenha. Faço antes, então, aqui em casa. Nojento, tchan. Dietas ricas em antioxidantes, como carotenoides, estão associadas a um menor risco de câncer de estômago, rim e mama. Estudos hoje indicam que os potentes antioxidantes da batata doce podem reduzir o risco de câncer. As batatas roxas têm a maior atividade antioxidante. A batata doce roxa, gente, é a mais comum no Brasil, tá? Não é comum nos Estados Unidos, não é comum na Europa. Lá eles têm a batata numa cor na cor marrom. Inclusive a parte interna, nossa, que é uma cor mais pro branco, né? Um branco assim, acinzentado. Lá eles têm uma cor alaranjada. É um outro tipo de batata doce, mas os componentes são os mesmos. Desvantagens do consumo, né? Nós vimos aqui as propriedades positivas, agora vamos ver as propriedades negativas. É quase nenhum, vocês vão ver que é quase nada. Eu pesquisei em 12 artigos científicos, todos falam a mesma coisa. A desvantagem é a mesma em todos esses artigos. Eu desisti, 12 já falaram, eu acho que é mais do que necessário saber que a desvantagem é essa aqui. No entanto, eles são considerados bastante elevados em substâncias chamadas de oxalatos. Oxalato é um tipo de cristal presente em alguns alimentos, tá? O ovo tem oxalato, o tomate tem oxalato, não em grande quantidade, o pimentão tem oxalato, as ervilhas têm oxalato e a batata doce também. O que os oxalatos podem fazer? Aumentar o risco de pedra nos rins. Tá? Oxalatos são pequenos cristais, pequeno mesmo,
Lógico, você consumindo em grande quantidade, eles vão ser gerados dentro dos rins, eles vão ser filtrados e nós vamos tendo, na verdade, a formação de oxalatos que eram mínimos em grandes oxalatos. Esses grandes oxalatos são os famosos cálculos renais, tá? Ou seja, também tem um fator aí, pessoas que consomem poucos líquidos, que comem excessivamente alimentos com oxalato, tá? Então, pessoas que têm tendência a cálculo renal, não que não possam comer a batata doce, o ovo, o pimentão, o tomate, que é uma fruta, na verdade, e a própria ervilha, tá? É a quantidade que se consome. A gente pode comer de tudo, gente. Lógico, o diabético tem suas limitações, mas a gente pode comer de tudo. Depende da quantidade que você consome.